זה גופי, הניתן בעדכם, זאת עשו לזכרי. הכוס הזאת היא הברית החדשה בדמי, הנשפך בעדכם. אך אל יהיה כצרוני, כי אם כצרונך. שותן יצאתם, בחברות ובמטלות נתפוס אותי. האם אתה המשיח בן המבורך? אני הוא. אינני מוצא בו שום אשמה. סלח להם, אבי, כי אינם יודעים מה שהם עושים. אבי, ידך הבחין במוחי. איש
até que dos céus vieste com perdão em teu olhar, para cumprir a profecia. Uma virgem concebeu, desde o trono de glória, a manjedoura ele nasceu. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. E os mortos levantaram, e os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar. E a igreja ali nasceu, com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. Por seu sangue em seu nome a liberdade conquistou, e o amor de Jesus Cristo com ele me ressuscitou. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei, para sempre eu o louvarei. Bom dia, querida igreja, bom dia, queridos amigos e irmãos em Cristo que estão sintonizados conosco nesse domingo de manhã, o domingo da ressurreição.
Esse seria um daqueles domingos especiais na vida da nossa igreja, na nossa comunidade. Seria aquele domingo que nós nos reuniríamos aqui às 7 horas da manhã para apresentarmos uma adoração a Deus, né? E logo em seguida, às 9 horas da manhã, nós estaríamos tomando aquele delicioso, tradicional café da manhã e tendo um excelente tempo de comunhão. Mas, infelizmente, em virtude da situação, este ano não vai ser possível, mas nada disso vai tirar a glória de exaltarmos o nome do nosso Deus. Por 2 anos seguidos nós não temos feito o nosso tradicional culto de Páscoa, mas em 2022 com certeza estaremos aqui às 7 horas da manhã, estaremos cultuando, adorando o nosso Deus e depois tendo aquele delicioso momento de comunhão no nosso café de Páscoa. Se você é um nosso visitante, é alguém que nos conheceu durante esse tempo de pandemia, você não experimentou isso ainda, mas eu quero fazer um desafio para você. Continue conosco durante 2021, esteja conosco em 2022 e você vai participar de uma grande celebração da ressurreição e um grande momento de comunhão também ao redor da mesa. Mas, como eu disse, o fato de estarmos isolados não tira a glória da exaltação do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, juntos vamos adorar ao Senhor, juntos vamos estudar a sua palavra, tá? Não esqueça dos seus compromissos, não esqueça do seu dízimo, da sua oferta para missões. Louvado seja o Senhor. Esse mês que terminou de março, nós passamos o valor de R$47 mil levantados para missões. Então, que o Senhor seja louvado. Entramos no novo mês, vamos continuar fiéis ao Senhor, porque Ele é fiel a nós. Eu quero convidar você a fazer uma leitura de um texto bíblico comigo, em Lucas capítulo 24, nós vamos tratar praticamente o capítulo inteiro, mas eu vou ler os 12 primeiros versículos neste momento. Então, Lucas 24, abre aí a sua Bíblia comigo e vamos ler. Mas no primeiro dia da semana, na alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes, 2 anjos. E estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que estavam com eles. Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Coisa espantosa, coisa extraordinária. A morte foi vencida, o poder da morte foi vencida, o Cristo ressuscitou. Vamos orar. Pai amado, nós queremos louvar o teu nome, agradecer a Deus por
todas as tuas maravilhas. E nesta manhã nós nos reunimos aqui para cultuar ao Senhor por aquilo que o Senhor é, o Deus Criador, Todo-Poderoso, Salvador de todo aquele que crê. Pai, no Senhor nós temos a esperança da vida eterna. No seu poder, ó Deus, nós aguardamos o bendito dia em que nos encontraremos com o Senhor, em que teremos os nossos corpos transformados e viveremos para sempre ao seu lado. Pai, muito obrigado por isso. Abençoa o teu povo reunido aqui nesta manhã, que em cada um de nós haja essa expectativa do encontro com o Senhor, e que a ressurreição de Jesus Cristo seja um fator motivador para cada uma das nossas vidas, ó Pai. Se há alguém participando deste culto, eu oro, Deus, para que essa pessoa que possivelmente ainda não tem uma convicção da esperança da vida eterna, da ressurreição dentre os mortos, que este culto, Deus, faça grande diferença, que esse momento de celebração faça grande diferença na vida dessa pessoa. É isso, Pai, que eu peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, vamos continuar. Vamos agora com o nosso grupo de louvor cantar louvores ao Senhor, e logo em seguida nós voltamos com a meditação da palavra do Senhor. Esse Jesus Cristo que fez o sacrifício, pagou o preço por nós. Ele chama a todos, Ele chama você para vir participar da obra. Ele te chama, Ele quer entrar no seu coração, Ele quer estar contigo, Ele quer ser o seu Salvador, Jesus Cristo. Ao ferido em seu coração, com o peso do pecado em si, Jesus te chama. Se você já pensou que era o fim e tem sede de beber do bem, Jesus te chama. Oh, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com o sangue santo de Jesus. Deixe todos os seus erros para trás. Venha hoje, não espere mais. Jesus te chama. Sinta a alegria brotar e das cinzas a vida nascer. Jesus te chama. Oh, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. Oh, venha ao altar, se renda aos braços
soberano tem sabes quem eu sou. E criaste o que sou. E me amas como sou. Pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. Muito bem, vamos então meditar na palavra do Senhor. Eu creio que, assim como eu, em março de 2020, nós não tínhamos a menor ideia do que estava acontecendo. Eu pessoalmente entendia que, possivelmente isso em 15 dias, 20 dias está resolvido e todas as coisas voltam ao normal. Mas o ano inteiro se passou. Estamos separados dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos irmãos em Cristo, da nossa comunhão. Estamos separados das atividades que nós fazíamos. Alguns iam para academias, outros para outros tipos de lazer. Estamos separados, afastados de tudo isso. Tudo que nós gostávamos de fazer, nós estamos privados durante todo esse ano. E isso traz para nós uma sensação ruim, uma sensação horrível. As pessoas estão ficando deprimidas e muitas vezes estão perdendo as esperanças. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite com vocês. Boas notícias para um mundo sem esperança. Vamos orar nesse momento, mais uma vez, pedindo que o Senhor nos abençoe na leitura, na meditação da palavra. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de podermos mais uma vez reunir aqui, em Teu nome. Apesar da distância, apesar do afastamento, nós estamos reunidos de coração, de alma, de mente, para adorar ao Senhor, especialmente neste dia, que nós celebramos o dia que o Senhor Jesus rompeu os túmulos, rompeu a barreira da morte, venceu, ressurgiu dentre os mortos. E este ato, este feito glorioso traz para nós grande esperança, mesmo que vivemos em momentos, em dias difíceis. Pai, por confiar na Tua palavra, por confiar nas Tuas promessas, nós não perdemos a esperança. E que isso aconteça, Deus, continue acontecendo com cada um de nós, apesar das dificuldades, das lutas, das proibições, dos afastamentos. Pai, não permita que as nossas mentes e os nossos corações sejam tomados por tristeza, sejam tomados por sentimentos ruins, sejam tomados por depressão. Pelo contrário, Deus, que quando olhamos para o Teu poder, quando olhamos para a Tua palavra, quando olhamos para as Tuas promessas, que as nossas vidas sejam revitalizadas, que a nossa esperança seja aumentada e que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Por favor, ó Deus, nos ajuda neste momento de estudo, de meditação da Tua palavra. Aplica, Senhor, a Tua palavra conforme a necessidade de cada um. Se há alguém nos ouvindo, ó Deus, que está sendo tomado pela tristeza, por uma tristeza profunda, por depressão, por sentimentos ruins, ó Deus, que a Tua palavra neste momento, nesta hora, entre nesse coração e faça uma transformação, ó Deus. Se há alguém nos assistindo que não tem uma certeza de vida eterna, que ao ler, que ao meditar sobre esse grande acontecimento da história da humanidade, essa pessoa possa se render aos pés do Senhor Jesus Cristo. Sê conosco durante todo esse tempo, Pai, é a minha oração,
em nome do Senhor Jesus. Falando em esperança, em agosto, precisamente 12 de agosto de 2020, um gigantesco submarino russo, ele explodiu na região nas águas geladas da região da Noruega, e ele desceu, ele estava a uma profundidade muito grande, e ocorreram duas explosões, uma de 1.5 na escala Richter e o outro de 4.2. Isso foi sentido em boa parte da Noruega. Imediatamente as buscas começaram, mergulhadores foram trazidos e conseguiram encontrar o submarino ali. E o interessante é que dizem que alguns mergulhadores escutaram algumas batidas e descobriram que aquilo era um código Morse e começaram a prestar atenção, e era uma pergunta sendo feita: existe alguma esperança? Existe alguma esperança para nós? Eram 23 tripulantes que sobreviveram às duas explosões nucleares e estavam isolados num compartimento do submarino, em uma situação muito ruim. E, claro, nenhum deles conseguiu sobreviver. E dos corpos dos poucos corpos que conseguiram resgatar, isso depois de mais de uma semana de trabalhos, um dos corpos era do comandante, e ele tinha na sua mão uma carta, um bilhete escrito para a sua família. Ele escreveu aquele bilhete após perder todas as suas esperanças. E ele diz, uma das partes que foi divulgada para o público, ele dizia: estou escrevendo no escuro, sem saber como estou escrevendo. E ele manda uma mensagem para a sua família. Mas o que me chamou a atenção nessa história existe alguma esperança? Essa pergunta muitas pessoas estão fazendo nos nossos dias. Os dias se passaram, as semanas se passaram, os meses se passaram, o ano se passou, e as pessoas estão se sentindo presas numa situação desesperadora. Elas olham para o futuro e não vêem nada no horizonte. Estão convencidas de que a vida para elas nunca vai melhorar. O desespero começa a tomar conta das pessoas. Elas estão a bordo de um navio chamado desesperança e cercado pelo mar do desespero. Alguém disse que a desesperança é a doença mais difícil, mais perigosa que uma pessoa pode ter. E eu concordo com isso. E isso me faz lembrar de dois homens aqui da nossa história. Se você tem a sua Bíblia aberta em Lucas 24, eu não vou ler o trecho, depois você leia o trecho. Eu vou citar o trecho, mas a partir do versículo 13 vai dizer que naquele mesmo dia, no mesmo dia que Jesus ressurgiu dos mortos, que a notícia começou a se espalhar. Aqui o versículo 11 diz que os discípulos não acreditavam nisso. Eles ouviam Jesus falar, eles ouviam Jesus ensinar, mas eles estavam numa desesperança tão grande que eles não acreditaram. E esses dois, eles tomados por essa desesperança, diz que eles partiram para uma aldeia chamada Emaús. Eles deixam Jerusalém. As suas esperanças foram perdidas, as suas expectativas foram perdidas, e eles começam a caminhar. A distância de Jerusalém
para Emaús, em torno de 11 quilômetros. Seus rostos estão abatidos. A crucificação de Jesus deixou esses homens desanimados. Eles estão falando um com o outro, palavras desanimadoras. Jesus morreu, acabaram-se a nossa esperança. A sua desesperança era tão grande que ele, assim como os outros citados no versículo 11, não acreditavam que Jesus havia ressuscitado. A desesperança deles era tão grande que o texto diz, e você vai ver que eles iam conversando. O versículo 15 diz que enquanto eles se conversavam e discutiam, o próprio Jesus ressuscitado se aproximou deles. Jesus começou a caminhar com eles, lado a lado com eles, e a sua desesperança era tão grande, que eles não reconheceram Jesus. A desesperança era tão grande que eles perderam toda a expectativa, se entregaram ao desânimo. E o texto diz que Jesus então se aproxima deles e diz para eles: sobre o que vocês estão falando mesmo? E um deles, chamado Cleopas, aqui, versículo 18, vai dizer isso. Ele vai dizer: você é o único que está vindo de Jerusalém e não sabe o que aconteceu? E olha só o que ele diz, versículo 21, leia comigo, versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas se sucederam. Percebe o desespero, a desesperança? A esperança deles acabou. Veja, nós esperávamos. Percebe que apenas uma circunstância desfavorável, do ponto de vista deles, uma circunstância desfavorável fez que eles perdessem toda a esperança. Nós esperávamos, ele já fala no passado, nós esperávamos, mas, veja o mas, 3 dias se passaram. Quando nós olhamos para as circunstâncias, e nós estamos vivendo momentos onde que muitas pessoas estão olhando para as circunstâncias, olhando para as privações, olhando para as enfermidades, muita gente sofrendo com fome, com desemprego, com perda na família, com doença. E quando nós olhamos para as circunstâncias, nós corremos o risco de contrair uma doença pior do que o vírus, que é a desesperança. E a desesperança nos faz ficar cegos. Esses homens estavam andando ao lado de Jesus e não o reconheceram. Esses homens ouviram Jesus dizer que importava que o Filho do Homem fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia, e eles dizem: ele morreu e já se passaram 3 dias. Eles não conseguiam, a desesperança colocou uma névoa diante dos seus olhos, eles não conseguiam enxergar mais nada. Salomão, escrevendo o provérbio de número 13, depois você pode olhar, provérbio de número 13, ele diz o seguinte: a esperança que se adia faz adoecer o coração. E muitas pessoas estão com o coração doente pela desesperança. Muitas pessoas têm uma desesperança financeira, perderam o emprego, não podem trabalhar, não podem ter os seus negócios abertos, estão gastando possivelmente as suas economias, e agora pensam: nunca vamos poder saldar as nossas dívidas, pagar as nossas contas,
nunca mais vamos conseguir seguir em frente, tudo está acabado. Pessoas estão sofrendo com a desesperança relacional, se sentem numa situação infeliz que nunca vai mudar, que nunca pode ser revertida. Pessoas estão desesperadas ou desesperançadas com relação ao seu casamento, com relação a filhos, com relação a pais, achando não tem mais esperança para essa situação, não tem mais esperança para esse relacionamento. Muitas pessoas estão na desesperança com a sua carreira, elas olham para si, olham para a economia em queda, olham para o mercado de trabalho com tremendas dificuldades e perdem a esperança. Não sei se você um dia já viu uma imagem daquele famoso cachorrinho chamado Snoopy, que fica sempre deitado no telhado da sua casinha, e há uma ilustração dele deitado na sua casinha pensando o seguinte: ontem eu era um cachorro, hoje eu sou um cachorro, e amanhã provavelmente eu ainda serei um cachorro. E ele suspira, não tem esperança de um progresso. Não sei se você que me ouve nessa manhã se sente assim, está tão sobrecarregado pelas circunstâncias, está olhando tanto para as circunstâncias, tanto para as dificuldades, não que elas não existam, elas existem sim, elas estão afetando todos nós, a sociedade inteira, o mundo inteiro, elas existem, elas são reais, mas às vezes nós olhamos tanto para as circunstâncias e nós perdemos a esperança. E esta manhã, manhã da ressurreição, é o momento das nossas esperanças serem renovadas. E eu quero trazer 2 fatos hoje pela manhã que podem renovar as nossas esperanças nesta manhã da ressurreição. E o primeiro fato é que a verdadeira esperança sempre começa com Deus. A verdadeira esperança não começa com outras coisas, a verdadeira esperança não começa com o descobrimento de vacina, não começa com a efetivação da vacinação, ela não começa com o mercado financeiro melhorando, ela não começa com novas oportunidades de trabalho, não, a verdadeira esperança começa com o Senhor. Olha o que diz o versículo 4 e 5 do nosso texto, Lucas 24, 4 e 5, e aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos o que vive? Por que busca no problema? Por que busca focalizar nisto? Nenhum dos discípulos, por mais próximos que fossem de Jesus, nenhum deles deixou de ser abalado pelas circunstâncias. O versículo 11 deixa claro que eles não acreditavam, nem elas chegando do túmulo e dizendo: ele não está no túmulo, ele ressuscitou. Nem assim eles acreditavam. Mas o que eu quero destacar é que o anjo diz para eles: ele não está aqui, ressuscitou. Aquelas mulheres foram lá cuidar de um corpo de Jesus, elas estavam derrotadas, elas estavam acabadas, o seu Messias, o seu libertador tinha sido morto. Elas perderam as esperanças, todos perderam as esperanças. Elas foram lá para cuidar de um corpo, passar certos bálsamos num corpo que na sua mente, na sua cabeça, na sua desesperança, já era um corpo que estava começando a entrar num processo, num estado de decomposição. A morte de Jesus, apesar de tudo que ele havia falado por 3 anos, tudo que ele havia ensinado por 3 anos, ela havia colocado fim às esperanças dos seus discípulos.
E elas ficaram mais perplexas ainda quando chegaram no túmulo e não encontraram um corpo. Elas queriam um corpo, elas queriam cuidar de um corpo. Elas estavam tão entregues à derrota que na sua cabeça não passava a possibilidade de Jesus ressuscitar. Elas queriam um corpo morto, apodrecido. Até que os anjos dizem: ele não está aqui, ele não está morto, ele ressurgiu para uma nova vida, para uma nova esperança. E só após isso é que elas voltaram para os discípulos, jubilantes, contando: ele ressuscitou, o Senhor nos revelou. Então toda esperança, toda verdadeira esperança começa com Deus, não começa nas circunstâncias. As circunstâncias eram desfavoráveis, mas os anjos disseram: ele ressuscitou. Era um novo começo, com novas esperanças. Muitas vezes nós achamos que para a gente ter esperança de novo, uma boa vacina precisa ser encontrada. Todo mundo precisa ser vacinado. Eu preciso voltar a trabalhar. As minhas finanças precisam ser recuperadas. O meu cônjuge precisa melhorar de atitudes. Os meus chefes, o meu trabalho, as coisas precisam mudar. Mas um novo começo, uma nova esperança começa com Deus e a sua palavra dirigida a nós e não às circunstâncias. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, diz o seguinte, o primeiro versículo: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos 1:1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Segundo a tradição, o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. E eu quero trazer à sua memória uma situação muito interessante. Desde o profeta Malaquias, há 400 anos atrás, Deus havia ficado em silêncio. Nenhuma revelação, nenhum profeta se levantou desde Malaquias. 400 anos sem ouvir algo diretamente de Deus. Mas Marcos, ele irrompe o silêncio e traz ao povo agora boas notícias, anunciando que a voz do Senhor surgiria do deserto. A palavra evangelho é uma palavra muito usada, era muito usada na época, que nada mais é do que trazer boas notícias. E Marcos começa o seu evangelho dizendo: o princípio, o começo das boas notícias. E quais eram as boas notícias que Marcos anunciava? Deus havia providenciado salvação para o seu povo. Depois de 400 anos sem ouvir a voz de Deus, Deus se comunica. A esperança sempre provém de Deus, da sua palavra e não das circunstâncias. E era isso que esses homens, a caminho de Emaús, eles estavam pensando. A boa notícia, gente, é que Jesus não é apenas uma boa pessoa, não é apenas um bom professor, um bom mestre. O que eles dizem aqui no versículo 29, veja, eles dizem que Jesus, o Nazareno, Lucas 24:19, ele era um varão profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e diante do povo. A Bíblia diz: Jesus é muito mais do que isso, é muito mais do que uma boa pessoa, é muito mais do que um bom professor, é muito mais de uma pessoa que faz boas obras, que ajuda, que faz caridade.
Jesus é muito maior que isso. E Ele veio para esse mundo para morrer, para buscar, para salvar os perdidos. Ele sabia que a sua vida seria dada em resgate de muitos, e até que aqueles homens entendessem essa verdade, eles jamais teriam verdadeira esperança. Eles estão caminhando lado ao lado com Jesus, mas estão desesperançosos, por olhar para uma circunstância desfavorável, deixaram de olhar para o Senhor, deixaram de ver que a verdadeira esperança vem do Senhor, não vem de uma circunstância. E a boa notícia é que a cruz e a ressurreição muda tudo e todos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, versículo 17, ele diz: e se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Essa é a primeira grande verdade que eu quero destacar nessa manhã. Verdadeira esperança começa com Deus e não com as circunstâncias. A segunda verdade que eu quero deixar para nós refletirmos nessa manhã, para você refletir nessa manhã, é que a verdadeira esperança transforma a nossa vida. E agora, vai para o versículo 28 de Lucas 24, versículo 28, diz o seguinte: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, para Emaús, Jesus fez menção de partir, de continuar andando, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então abriram-se os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele. Observe a vida desses dois homens, derrotados, deprimidos, atordoados, desanimados, acabados. Mas depois que ouviram, depois que seus olhos se abriram, suas vidas foram transformadas. Deixa eu só dizer 2 benefícios de uma esperança renovada. Talvez você tenha ficado desanimado, você esteja desanimado, sofrendo com perda de entes queridos, com perda de emprego, com perda de bens, mas deixa eu te dar 2 benefícios de você renovar a sua esperança em Deus. O primeiro é que a esperança nos dá otimismo. Todos aqueles que têm uma viva esperança, apesar das dificuldades, eles ainda conseguem ser positivos. Aqueles 2 homens tinham fugido de Jerusalém, eles estavam derrotados, mas agora eles voltam, cheios de ânimo, cheios de vigor. Jesus não estava morto, eles recobraram a sua esperança de vida eterna. E essa situação me faz lembrar de uma história interessante. Um certo criminoso foi levado diante do rei, e ali diante do rei ele foi sentenciado à morte, e ele morreria no dia seguinte. A situação para ele era desesperadora, ele vai morrer no dia seguinte. Então aquele homem vira para o rei e diz o seguinte para o rei: Senhor rei, eu quero lhe oferecer um acordo. Se você me conceder 1 ano de vida, eu vou ensinar o seu cavalo a voar.
Tudo que eu peço é 1 ano para eu ensinar o seu cavalo a voar. E se eu conseguir fazer o seu cavalo voar, o Senhor me liberta. E ele disse mais para o rei: pensa nisso, rei. Você será o único rei na face da terra que terá um cavalo que voa. Todos os outros reis do mundo vão te invejar, vão te admirar. E disse mais para o rei: Senhor, o que o Senhor tem a perder? Se no final do ano eu não conseguir fazer o seu cavalo voar, o Senhor me mata. O rei pensou bem na proposta e decidiu aceitar. E o homem saiu dali livre. E algumas pessoas chamaram para ele do lado e disseram para ele, e perguntaram o seguinte: o que você está pensando? Você é doido? Que proposta maluca é essa que você fez para o rei? Você nunca vai conseguir fazer o cavalo voar. O rei vai te matar. E ele virou para essas pessoas e disse o seguinte: meu amigo, em 1 ano muita coisa pode acontecer. Em 1 ano o rei pode morrer. Em 1 ano eu posso morrer de uma causa natural. Em 1 ano o cavalo do rei pode morrer. Ou, quem sabe, daqui 1 ano esse cavalo voe mesmo. Isso é o que nós podemos chamar de otimismo. Diante de uma situação, ele consegue pelo menos viver mais 1 ano. Ele não desesperou diante de uma situação difícil. E é isso que acontece quando nós cremos em Jesus e quando nós esperamos no Senhor. Ele faz coisas muito mais incríveis do que fazer um cavalo voar. Ele abriu um caminho seco no meio de um mar, ele fechou a boca de leões, ele fez o sol parar, ele ressuscitou Jesus com o corpo glorificado. Diz um amém bem alto aí, para que os seus vizinhos escutem lá fora, que aí dentro dessa casa há alguém que tem esperança no poder excepcional, extraordinário de Deus, e não se abala diante das circunstâncias. Diga um amém bem alto, para que as pessoas possam saber que dentro desse lar há pessoas que têm uma verdadeira esperança, que não é colocada simplesmente em situações. Em segundo lugar, a esperança nos dá persistência, perseverança. Quando nós somos tomados pela esperança, nós persistimos, nós perseveramos. Sem perseverança, a nossa tendência é entregar os pontos, é desanimar, é desistir, é abandonar. A partir do momento que aqueles 2 homens tiveram a sua esperança restaurada, revivida, tudo mudou nas suas vidas. Eles voltaram alegres, voltaram lá talvez para animar os outros, porque ainda em Jerusalém, nem todos acreditavam, mas eles voltaram, perseveraram, persistiram. Jesus ressuscitou, Jesus vive e por Ele nós viveremos. A esperança nos dá persistência, perseverança. Conta-se que uma determinada escola enviou uma das suas professoras até o hospital, pediu para uma de suas professoras ir até o hospital para ensinar um aluno que tinha sido gravemente ferido. Ele tinha queimaduras em quase toda a parte do seu corpo. E vai a professora lá. E quando a professora chega no hospital, entra na sala, ela ficou chocada com a cena que viu. O menino estava com muitas dores, o menino estava triste. Ela disse que ela não conseguiu falar nada a não ser isto: eu fui enviada pela escola
para ajudá-lo a entender melhor sobre substantivos e advérbios. Então, amanhã eu volto e nós vamos começar. E ela saiu, ela não tinha estrutura. A única coisa que ela soube falar foi isso: olha, eu fui designada para ensinar você sobre substantivos e advérbios. Ela foi embora. No dia seguinte ela chegou novamente, e quando ela entrou no hospital, uma enfermeira chamou ela e disse: o que você falou para aquele menino? E ela toda assustada, achando que tinha feito alguma coisa errada, ela disse: não, ela começou a tentar se desculpar, e ela foi interrompida pela enfermeira. Ela disse o seguinte: nós estávamos preocupadíssimos com esse menino, ele não reagia ao tratamento, ele estava prostrado, mas depois que você saiu daqui, foi como se ele tivesse decidido viver de novo. Questionamos ele para saber, e ele explicou. Ele havia perdido completamente as esperanças, até que a professora chegou. E quando ela saiu dali, ele concluiu que a escola não mandaria uma professora para ensinar substantivos e advérbios para um menino moribundo. A moral da história é que, às vezes, a única diferença entre a vida e a morte é a esperança. O menino tinha perdido as esperanças e ele retomou. Note as palavras de Paulo comigo em Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, de 1 a 5. Romanos 5, de 1 a 5. Veja só o que Paulo fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ele disse que por causa de Cristo nós temos acesso a uma graça maravilhosa, e nós temos uma esperança maravilhosa de que as piores circunstâncias desse mundo não nos afastam do nosso Deus. As piores circunstâncias desse mundo não tiram de nós a vida que Deus implantou, que o Espírito Santo outorgou em cada um de nós. Amém, aleluia, amém. A situação que nós enfrentamos é desanimadora, é até desoladora, mas as cinzas podem ter um senso de derrota, mas não tem poder sobre o nosso Deus. Deus está vivo, é poderoso, é fiel, por isso há esperança. E nesse dia, nesse domingo da ressurreição, eu quero que você, que nós reavivemos a nossa esperança, não nas coisas desse mundo, mas na glória de Deus. E eu quero terminar lendo com você Hebreus capítulo 6, e nós encerramos esse culto de celebração da ressurreição. Hebreus capítulo 6, versículos 17 até 19. Hebreus 6, 17 a 19. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio.
forte alento tenhamos, a fim de lançar mão, tomar posse da esperança proposta, a qual temos por âncora da nossa alma, segura e firme, que penetra além do véu. O autor está dizendo para nós que nós temos uma promessa que é imutável, e por essa promessa nós vamos ter firme, forte alento, nós os que cremos. E temos esta esperança como âncora da nossa alma. O navio, por maior que seja, as ondas por mais agitadas que estejam, quando um navio está ancorado, ele resiste. E é isso que o autor está falando para nós hoje. Então, que nesta manhã, as boas notícias para um mundo em desespero atinjam o nosso coração, o meu, o seu. Que apesar das lutas, das dificuldades, tenhamos forte alento nas promessas do Senhor. Senhor, ressurgiu, aleluia, ressurgiu, da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. E Ele ressurgiu para nos dar uma viva esperança, que nós possamos viver nesse mundo, apesar das lutas e das dificuldades, com a esperança da promessa do nosso Senhor. E que o nosso testemunho inabalável, a nossa confiança inabalável, possa contagiar outras pessoas. Que não venhamos a nos prostrar diante das situações difíceis, mas quanto mais difíceis sejam as situações, mais seja elevada a nossa esperança em Cristo, porque quem fez a promessa é fiel. Que o Senhor te abençoe, crente em Jesus Cristo, que a sua esperança seja renovada nessa manhã da ressurreição. E se você está nos ouvindo e ainda não tem uma certeza da sua salvação, não está alicerçado nesta esperança, por favor, entre em contato conosco, neste número que aparece aí na sua tela. Nós temos um WhatsApp, entre em contato conosco, deixa-nos ajudar você a ter uma firme esperança, uma vívida esperança, uma esperança inabalável, não nas circunstâncias, mas em Cristo, que morreu e ressuscitou, e venceu a morte, para nos dar essa viva esperança. Que o Senhor te abençoe, tenha uma excelente comunhão ao redor da mesa com seus familiares, com aqueles que são possíveis de estar, não aglomere muito, mas tenha uma excelente comunhão, especialmente uma excelente comunhão com o Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, nos ajudando, nos guardando e preservando o nosso coração da desesperança. Que o Senhor te abençoe. Até logo mais às 18 horas. Uma boa tarde a todos.